turminha, tudo bom? Hoje a nossa aula vai ser sobre as propriedades dos radicais. Então, antes de eu mostrar para vocês sobre as propriedades dos radicais, vamos lembrar aí o que significa cada termo de uma radiciação? Então, eu tenho um exemplo aqui, ó, raiz quadrada de 81 igual a 9. O que significa cada termo aqui? Então, o primeiro termo aqui é o próprio símbolo, tá? Esse símbolo aqui, juntamente com o índice, se chama sinal do radical. Toda em si a continha, tirando o resultado, se chama radical. O número 2 aqui, esse númerozinho menorzinho que fica aqui, às vezes aparece, às vezes não aparece. Se chama índice. Quando aqui não vai aparecer? Quando tratar-se de uma raiz quadrada. A raiz quadrada é uma raiz de índice 2. E o 2, ele não é necessário aparecer para se tratar de uma raiz quadrada, tá ok? Agora, se for uma raiz cúbica, se for uma raiz quarta, uma raiz quinta, então eu tenho sim que colocar o índice para eu saber. O número que está dentro aqui do sinal do radical se chama radicando, tá bom? E o resultado é o que se chama raiz, tá? Então é importante que vocês tenham conhecimento do que significa cada termo para a gente poder utilizar as propriedades. Outra coisa que vocês têm que ter conhecimento é que cada operação ela tem a sua inversa, tá? Por exemplo, a adição ela é a operação inversa da subtração. A subtração, por sua vez, é a operação inversa da adição. A divisão é a operação inversa da multiplicação. A multiplicação é a operação inversa da divisão. A potenciação, ela é a operação inversa da radiciação. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, sabendo desse conceito, vamos aqui, olha, ver como é que é aplicado a operação inversa entre a potenciação e a radiciação. Como é que uma pode se transformar em outra, tá? E vice-versa. Então, eu tenho aqui de forma generalizada, para vocês entenderem, olha, A elevado a N sobre P, tá? Então, toda vez em que eu tiver uma potência e essa potência estiver elevada a um expoente fracionário, eu posso estar transformando ela numa radiciação, onde eu vou colocar o símbolo, né, do radical. A base, ela vai ser o meu radicando. O numerador aqui do expoente, tá? O numerador, ele vai ser o meu expoente aqui do radicando. E o denominador, ele vai ser o índice do radical, tá? Ele vai ser o índice. Como é que seria esse número, professor? Vamos colocar esse número. Eu tenho aqui 3 elevado aqui a 2 sobre 4, vamos supor, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber o que significa fazer a relação entre as letras e os números, tá? Então, o A ele vai ser o 3 aqui, o N vai ser o 2, o P vai ser o 4. Então, o que foi feito aqui para eu obter esse resultado? Coloca-se o sinal do radical, a minha base vai ser o meu radicando, tá? O numerador aqui, ele vai ser o expoente, e o denominador vai ser o índice. Então, ela é a operação inversa, tá? Então, 3 elevado a 2 quartos ficou uma raiz quarta, ficou uma raiz de índice. Posso também estar aplicando ao contrário, tá? Tenho uma radiciação e vou transformar numa potenciação. Olha aqui. Tenho uma radiciação e vou transformar numa potência. Então, como é que seria? Eu vou fazer a operação inversa. O 7 vai ser a minha base, tá? Esse 2 aqui, ele é o expoente, não é isso? Então, é como se fosse o N, tá? Então, como se fosse o N, ele vai para onde? Ele vai ser no lugar do numerador. E o 5, tá? É como se fosse o P. O P vai para onde? No lugar do denominador. Então, tá aqui. Eu apliquei naquela hora lá no primeiro exemplo, estava em forma de potência, transformei em radiciação. Agora está em radiciação, transformei em potência. Para vocês entenderem, tá? Onde é que a gente vai aplicar isso aqui nas propriedades. Então, vamos ver aqui as propriedades dos radicais. A primeira propriedade diz o quê? Índice do radical e expoente do radicando são iguais. Então, olha aqui. Eu tenho o índice do radical
e o expoente do radicando. Radicando é aquele número que está dentro da raiz, tá? São iguais. Então, se eu aplicar aqui na operação inversa, vocês vão ver como é que vai ser o resultado, tá? Toda radiciação, ela é o inverso da potenciação. Então, aplicando esse conceito, eu tenho 6, não é isso? O expoente, ele vira numerador e o índice vira denominador, tá? Eu tenho uma potência de 6 elevada a 3 sobre 3, tá? Aqui, 3 sobre 3 é o mesmo, tá? Toda fração, ela é uma divisão. Então, 3 sobre 3 é o mesmo que 1, que é o 3 dividido para 3. Então, fica 6 elevado a 1. E toda potência com o expoente 1 é igual à própria base. Então, tá aqui, certo? Agora, como é que eu vou utilizar a propriedade para que eu não faça tudo isso aqui, esse procedimento? Turma, as propriedades, elas vêm para facilitar, tá bom? Então, quando você aplica uma propriedade, você está facilitando o cálculo de vocês. Em vez de você fazer todo um desenvolvimento, você aplica a propriedade e se torna mais simples. Então, o que foi que aconteceu se você observar? Toda vez em que eu tenho o expoente igualado ao índice, o que foi que aconteceu? O resultado ficou o próprio radicando. Então, a gente vai aplicar a propriedade aqui, olha. Se eu sei que quando o expoente é igual ao índice, o resultado é igual, é o próprio radicando, então, em vez de eu fazer o desenvolvimento, eu já aplico a propriedade. Então, aqui, olha, eu vou só eliminar e o resultado vai ser o próprio radicando, tá? Em vez de a gente fazer esse desenvolvimento, que poderia requer tempo ou chegar a alguma... pode chegar até você errar, se for o caso, tá? Então, aplica a propriedade que se torna mais simples. Você só vai aplicar esse conceito aqui de poder eliminar o expoente e o índice quando eles forem iguais. Então, for igual o expoente e o índice, você pode estar eliminando, tá? Esse processo de eliminar significa isso aqui, porque eu transformei em uma potenciação com expoente fracionário, fiz a simplificação e aí resultou na própria base. Então, ao invés de eu fazer esse processo, eu só elimino aqui e eu sei que o resultado vai ser o próprio radicando, tá bom? Essa é a primeira propriedade, onde diz que o índice e o expoente sendo iguais, o resultado é o próprio radicando. Na segunda propriedade diz o seguinte: multiplicando ou dividindo o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número diferente de zero, o radical não se altera. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó, raiz de índice 6, tá? De a elevado a 4. Nesse radical aqui, eu posso estar aplicando a multiplicação ou a divisão. O resultado, ele vai ser um resultado equivalente ao inicial, tá? Então, toda vez que você fizer um processo em que dividir ou multiplicar o índice com o expoente, o resultado, ele é igual ao inicial. Lembrando que essa multiplicação e essa divisão do índice com o expoente tem que ser por um mesmo número. Eu não posso estar multiplicando o índice por um número e o expoente por outro número qualquer. Não. A operação que eu fizer aqui com um número tem que ser a mesma com este mesmo número aqui, certo? Vamos aqui, olha. Eu tenho uma raiz de índice 6, tá? Com o radicando aqui de a elevado a 4. Eu posso estar aplicando a divisão. Aí eu tenho que olhar qual é o número em comum que os dois podem dividir ao mesmo tempo, tá? O 6 e o 4, ao mesmo tempo, ele pode ser divisível por qual número? Por 2, não é isso? Então, eu vou aqui, olha, o 6, ele divide por 2. E o 4 também divide por 2. Eu não poderia estar dividindo o 6 por 3 e o 4 por 2, não. Tem que ser pelo mesmo número ao mesmo tempo. Aí, dessa forma, o resultado ele vai ser um resultado equivalente ao inicial. 6 dividido para 2 ficou 3. E a elevado a 4 dividido para 2 ficou 2, tá? Este resultado aqui, ele é equivalente a este aqui, tá? Eles são iguais. São iguais em relação ao tamanho, tá? A mesma coisa se fosse uma multiplicação. Se fosse uma multiplicação, também o resultado seria um resultado equivalente. Poderia aplicar aqui? Poderia, tá? Então, vamos escolher um número qualquer e aí vamos multiplicar o 6 e o 4 por esse mesmo número. Eu posso estar multiplicando por 2 também, olha.
6 vezes 2 e 4 vezes 2. Poderia ser qualquer outro número, no entanto, teria que ser os dois ao mesmo tempo. 6 vezes 2 é 12 e 4 vezes 2 é 8, tá? Esse radical aqui, ele é o do mesmo tamanho deste aqui, eles são equivalentes. Agora vamos ver aquela segunda parte da propriedade lá da multiplicação e da divisão. Olha, ainda naquele conceito onde eu consigo fazer a separação. Olha, eu tenho aqui uma raiz de índice 6 e dentro um radicando de 3 sobre 4, não é isso? Eu posso estar separando aqui. Cada um fica na sua própria raiz, tá? Fica a raiz sexta de 3 e aqui a raiz sexta de 4, tá? Então, aqui é a segunda parte da propriedade. Aqui é a mesma coisa, olha, aqui estão separados, eu vou colocar em uma única raiz. Eu só posso colocar em uma única raiz quando o índice for igual, tá? Então, aqui eu posso estar colocando o 48, ele é uma raiz de índice 3, e o 6 uma raiz de índice 3. Então, eu vou colocar os dois em uma única raiz e poder assim efetuar, tá? Toda fração ela é uma divisão, então 48 dividido para 6 é 8. E aqui eu consigo transformar esse resultado. A raiz cúbica de 8 é o mesmo que 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. A nossa próxima propriedade diz o quê? A raiz de um produto é igual ao produto das raízes de seus fatores. E a raiz de um quociente é igual ao quociente das raízes do dividendo e do divisor. Então, vamos até a primeira parte aqui, ó, dessa propriedade. A raiz de um produto é igual ao produto das raízes de seus fatores. Então, aqui eu tenho esses dois exemplos que mostram a primeira parte dessa propriedade. A raiz, tá? A raiz de um produto. Produto é o quê? Multiplicação. Então, a raiz de um produto, tá? Vai ser o quê? É igual ao produto das raízes de seus fatores. Então, toda vez em que você tiver uma raiz, dentro da raiz, o radicando, ele é um produto, nós podemos estar separando esse produto, onde cada radicando vai ficar com o seu próprio radical, vai ficar com sua própria raiz, vamos dizer assim. Então, eu tenho a raiz quinta de 5 vezes 9. E eu vou colocar o 5 num próprio radical e o 9 no próprio radical. Então, vai ficar raiz quinta, tá? De 5 vezes raiz quinta de 9. Pronto, apliquei a propriedade. Ah, professora, mas onde é que eu vou aplicar essa propriedade? Vai ter situações em que, quando aplicar, se torna mais simples, numa expressão numérica, tá? Num problema. E aí você vai ver que se torna mais simples a gente aplicando a propriedade. Então, olha, toda vez em que eu tiver um produto, tá? Um produto como radicando dentro de uma raiz, você pode estar separando. Cada um fica no seu próprio radical, com o seu próprio índice, tá? Podemos também fazer o inverso, também aplicando ainda essa propriedade, tá? Aqui eu tenho um produto de raízes. Então, eu vou transformar numa raiz de produtos, tá? Lembrando, você só pode fazer essa junção, pegar um produto de raízes e juntar para ficar só em um único radical, quando se tratar de raízes com os mesmos índices. Eu não posso estar fazendo essa junção quando eles tiverem índices diferentes. Então, aqui eu tenho a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 8. Os dois trata-se de uma raiz quadrada. Se por um acaso aqui fosse uma raiz cúbica, eu poderia estar aplicando essa propriedade? Não, tá? Só pode aplicar quando os índices forem iguais. Então, aqui agora eu vou fazer a operação inversa aqui, tá? Eu vou fazer o inverso desse que eu fiz no início. Eu vou colocar agora esse produto de raiz numa raiz de produto. Os dois vai ficar cada um, tá? Eles vão ficar os dois numa única raiz. E dessa forma eu consigo resolver, porque aqui ficaria mais difícil fazer a raiz quadrada de 2, não seria um número, tá, exato. A raiz quadrada de 8 também não seria um número
ele é exato. Então, quando eu juntei, eu consigo transformar em um número exato esse resultado. A raiz quadrada de 2 vezes 8, tá? 2 vezes 8 é 16. E agora eu consigo encontrar a raiz quadrada de 16, que vai dar 4, porque 4 vezes 4 é 16. Próxima propriedade diz o seguinte: a raiz de uma raiz pode ser representada por um único radical, em que o índice é igual ao produto dos índices das raízes iniciais. Então, quando você tiver uma raiz, dentro dessa raiz tiver outra raiz, em vez de você ter várias raízes, você pode estar colocando tudo em uma única raiz, em que os índices eles vão se multiplicar para que você consiga colocar em uma única raiz. Você vai aplicar essa propriedade quando você observar que tiver uma raiz dentro de outra raiz, tá bom? Então, observe o exemplo. Eu tenho uma raiz quarta e dentro dessa raiz quarta eu tenho uma raiz cúbica de 8. Então, em vez de eu trabalhar com duas raízes, eu vou trabalhar apenas com uma raiz, tá? E o que vai ser feito com esses índices quando tiver uma dentro da outra? Eles vão se multiplicar. O radicando, ele repete, tá? Então, em vez de ser raiz de quarta e raiz cúbica, tá? Eu vou trabalhar uma raiz de índice 12. 4 vezes 3, 12. Se torna mais simples, tá bom? A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho uma raiz de índice 5 e uma raiz quadrada. Professora, mas eu não estou vendo aqui o índice. Toda vez que você não vê o índice de uma raiz, trata-se de uma raiz quadrada. E uma raiz quadrada, ela é uma raiz de índice 2. Então, o 2, ele não é necessário aparecer. No entanto, quando for para aplicar a propriedade, você tem que evidenciar ele. Então, vai ficar 5 vezes 2. Esses 2 aqui eu oculto, tá? Então, vai ficar uma raiz de índice 10. Tá bom? E o radicando permanece, certo? Eu espero que vocês tenham conseguido assimilar o conteúdo para que vocês consigam resolver com mais clareza o nosso exercício.